queridos. Eu sou o mediador Gabriel Vitor de Matemática e eu estou vindo aqui para falar um pouquinho mais sobre função quadrática. Repare na função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Percebemos na aula anterior que o gráfico que a forma se chama parábola. Podemos perceber alguns pontos importantes da parábola. Exemplo, ao olhar para o eixo x, podemos verificar que a parábola o corta nos pontos x igual a 2 e x igual a 4. Esses pontos são chamados raízes ou zeros da função. Do mesmo modo, podemos perceber que a parábola intercepta o eixo y no ponto 8, que é o seu termo independente. Desta forma, o eixo y sempre será interceptado no termo independente da função de segundo grau. Assim, podemos analisar uma forma de achar a lei de formação da parábola apenas baseado nas raízes. Esta forma é a forma fatorada. Nós temos que a lei de formação será y igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes dessa função. Como temos que a função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8 tem raízes, isto é, zeros da função, iguais a 2 e 4, podemos criar a expressão y igual a que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 4. Ficaremos com a que multiplica x ao quadrado menos 4x menos 2x mais 8. Juntando os termos semelhantes, ficaremos com a que multiplica x ao quadrado menos 6x mais 8. Finalmente, fazer a última distributiva, ficaremos com y igual a x ao quadrado menos 6ax mais 8a. Como percebemos que o termo independente é 8 pelo gráfico da função, temos que 8a igual a 8, logo, chegaremos à conclusão que o a vale 1. Ao substituir esse valor a igual a 1 na expressão y igual a x ao quadrado menos 6ax mais 8a, obtemos a lei de formação acima, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Repare agora no eixo de simetria da parábola, como ele a divide de forma perfeita, tendo o espaço que fica à direita exatamente simétrico ao espaço que fica à esquerda. Ainda, podemos perceber que esse eixo de simetria corta a parábola num ponto, e esse ponto é chamado de vértice da parábola, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, dependendo do valor de a, isto é, o termo que acompanha x ao quadrado. Dessa forma, nós temos que, para encontrar essa coordenada x do vértice, basta percebermos que o eixo de simetria por onde passa a coordenada x do vértice, ele é equidistante dos zeros da função. Repare, do x igual a 3 para o x igual a 4, nós temos uma variação de mais 1. Assim como do x igual a 3 para o x igual a 2, temos uma variação de menos 1. Ou seja, o nosso eixo de simetria é equidistante das raízes. Mas não só equidistante das raízes. Possamos perceber que ele é equidistante de quaisquer dois termos que tenham a mesma coordenada em y. Repare aqui comigo. Ao pegar o nosso ponto x igual a 0 e x igual a 6, nós podemos perceber que eles também são equidistantes em relação ao eixo de simetria. Além disso, podemos interpretar que a nossa coordenada x do ponto vértice, ele é o ponto médio entre as raízes. Repare, temos que o x do vértice é igual a 2 mais 4 dividido por 2, onde 2 e 4 são os zeros da função. Podemos perceber que o x do vértice, que nesse caso é um ponto de mínimo, tem coordenada x igual a 3. Esse caso, tratamos de uma função cujo vértice é um ponto de mínimo, uma vez que o termo que acompanha o x ao quadrado é positivo, igual a 1. E na função y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Podemos calcular a coordenada x do vértice como a média entre as raízes, que são menos 4 e 2. Dessa forma, o x do vértice é a média entre os zeros da função. O vértice desta parábola é um ponto de máximo, uma vez que o a, termo que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo. Então, a coordenada x do vértice está representando a coordenada x de um ponto de máximo. Para ainda, y igual a menos x ao quadrado
mais 10x menos 8. Nós temos que a coordenada x do vértice pode ser calculada como a média entre as raízes 1 e 4. O ponto vértice da parábola y igual a menos 2x ao quadrado mais 10x menos 8 tem coordenada x igual a 2,5 e é um ponto de máximo da função, uma vez que o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é negativo, igual a menos 2. Dessa forma, se temos as raízes x1 e x2, podemos calcular a coordenada x do vértice fazendo a média entre elas. A coordenada x do vértice é a média entre as raízes x1 mais x2 sobre 2. Sabemos ainda que a soma das raízes pode ser encontrada pela fórmula de Bhaskara visto na aula anterior. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado com menos b menos raiz de delta sobre 2a. Podemos, então, fazer o cancelamento, mais raiz de delta menos raiz de delta, uma vez que os denominadores das duas frações são iguais. Ficaremos com a expressão menos 2b sobre 2a, que, ao ser simplificada por 2, gera a expressão menos b sobre a, como a soma das raízes. Pegaremos agora e substituiremos menos b sobre a na fórmula acima destacada. Teremos que o x do vértice é menos b sobre a dividido por 2. Divisões de fração, repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Isto é, o x do vértice é menos b sobre 2a. Como encontrar a coordenada y do vértice? Sabemos que a coordenada x do vértice é a média entre as raízes. Podemos agora calcular a coordenada x do vértice a partir da fórmula menos b sobre 2a, onde o b vale menos 2 e o a vale menos 1. Ao dividirmos a expressão menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, encontraremos como coordenada x do vértice igual a menos 1. Para achar a coordenada y do vértice, é bem simples. Basta substituir o valor x do vértice encontrado anteriormente na função, ou seja, o y do vértice é a f de menos 1. Ao substituir o x por menos 1 na função, encontraremos que o y do vértice vale 9. Portanto, o nosso vértice, que é um ponto de máximo, tem coordenadas menos 1, 9. Repare agora na função y igual a 4x ao quadrado menos 16x mais 16, onde o nosso vértice é um ponto de mínimo. Repare ainda que podemos achar a coordenada x do vértice fazendo a média entre as raízes. Como as raízes são iguais, a média entre as raízes torna o x do vértice igual a ela mesma, isto é, x do vértice é igual a 2. Fazendo pela fórmula, temos que x do vértice é igual a menos b sobre 2a, onde o b é igual a menos 16 e o a igual a 4. Isto é, encontraremos que o x do vértice é igual a 2. Para achar a coordenada y do vértice, basta substituir o valor do x vértice igual a 2 na função 4x ao quadrado menos 16x mais 16. Ao fazer as contas necessárias, acharemos que o y do vértice vale 0. O vértice, que é um ponto de mínimo da função, tem coordenadas 2, 0. Exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 10. Essa função ela não possui raízes. Então, como acharemos o x do vértice? Faremos a fórmula x do vértice igual a menos b sobre 2a, onde o b vale 2 e o a vale menos 1. E ao efetuar as contas de forma correta, acharemos que o x do vértice vale 1. Para achar a coordenada y do vértice, basta substituirmos o valor de x igual a 1 na função. Isto é, acharemos que o y do vértice vale menos 9. Dessa forma, a coordenada do vértice, que é um ponto de máximo, será 1 menos 9. Logo, para encontrar a coordenada y do vértice, basta substituir o valor encontrado em x do vértice na função. Se fizermos de forma genérica, jogando na expressão y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, encontraremos a fórmula y do vértice igual a menos delta sobre 4a, onde o delta é igual a b2 menos 4ac. Agora que aprendemos as coordenadas do vértice e como achá-las, nós temos uma nova forma para introduzir a lei de formação da função, que é a forma canônica. A forma canônica ela vai ser y igual a que multiplica o quadrado do x menos x do vértice mais o y do vértice. A função
y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8, ela possui coordenadas do vértice menos 1, 9. Logo, ao substituir na forma canônica, temos y igual a, que multiplica o quadrado de x menos menos 1 mais 9. Ao desenvolvermos o produto notável, temos y igual a, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1, essa expressão somada a 9. Ao distribuirmos o a, ficaremos com a expressão y igual a x ao quadrado mais 2ax mais a mais 9. No gráfico desta função, visto anteriormente, nós temos que 2 é raiz, ou zero da função. Temos, então, que é igual a, que multiplica 2 ao quadrado, mais 2a vezes 2, mais a mais 9. Ficaremos com zero igual 4a mais 4a mais a mais 9. Chegando à equação, menos 9 igual a 9a, onde encontraremos a igual a menos 1. E substituindo a igual a menos 1 na expressão à esquerda, chegaremos à nossa lei de formação y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Para fecharmos, faremos essa questãozinha que caiu no Enem. Ele, resumidamente, fala sobre um túnel de altura e largura iguais a 10. Fala que esse túnel tem arcos que de uma determinada parábola. Me dá o gráfico dessa parábola. Quer saber qual é a equação que a descreve? Primeira maneira de resolvermos esse problema é pela forma fatorada. Sabemos que menos 5 e 5 são os pontos de interseção com o eixo x, ou seja, os zeros da função. Dessa forma, podemos montar a seguinte equação. Y igual a, que multiplica x menos a primeira raiz, que é o menos 5, que multiplica x menos a segunda raiz, que é o mais 5. Melhorando esses sinais, ficaremos com a, que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 5. Ao aplicarmos o produto notável, produto da soma pela diferença, ficaremos com a, que multiplica x ao quadrado menos 25. Que, ao fazer a distributiva, teremos ax ao quadrado menos 25a como a lei de formação desta função. Precisamos de mais um ponto para achar o valor de a. Repare ainda que sabemos o ponto em que ela corta o nosso eixo y. Esse ponto é sempre o termo independente. Portanto, teremos que menos 25a é igual a 10. Em outras palavras, 25a igual a menos 10, teremos que a igual a menos 10 sobre 25. Simplificando a mesma, o a será igual a menos 2/5. Ao encontrar o a igual a menos 2/5, achamos a nossa lei de formação. A função será y igual a menos 2x ao quadrado sobre 5 mais 10. Esse é o nosso gabarito. Ao pensar no mesmo ponto que corta o eixo y, ele é o nosso ponto máximo da função. Se ele é o ponto de máximo da função, ele é o nosso vértice. Ele tem coordenadas x igual a 0, y igual a 10. Portanto, podemos usar a fórmula canônica. Y igual a, que multiplica x menos a coordenada x do vértice, que é 0, elevado ao quadrado, mais a coordenada y do vértice, que é 10. Como x menos 0 dá x, ficaremos com a expressão ax ao quadrado mais 10. Ainda sabemos que o ponto 5, 0, é um ponto da função. Logo, basta substituirmos na mesma. 0 é igual a vezes 5 ao quadrado mais 10. Ao passar o 10 para o outro lado, que vai negativo, menos 10 igual a 25a. Passando o 25 dividido, teremos que o a é igual a menos 10 sobre 25, que totaliza a igual a menos 2/5. Se o a é igual a menos 2/5, acabamos de achar a nossa função. A função será y igual a menos 2x ao quadrado sobre 5 mais 10. Como encontramos também pela forma fatorada. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.